Bom dia a todos, né? Gostaria de agradecer a Jéssica, né, e a equipe do LAPI pela organização, né, do evento, saudar a professora Salete, né? Obrigado pela presença, Salete, assim como vários atuais, né, ou ex-alunos do PPGDM, né? Eu vejo aí a Daiane, o Gustavo, o Lorival, né? Então, vocês são sempre presenças ilustres. Eu citei os três, né? Em nome dos três, eu saúdo a todos, né? Mas, evidentemente, né, um agradecimento especial ao Florian, né, da Aliança Empreendedora, né? O Florian, ele vai falar para a gente sobre inclusão empreendedora, aprendizado para apoiar empreendedores de baixa renda, né? E essa é uma temática que no LAPEI a gente está né, trabalhando há algum tempo com ela, tentando entrar mais, né, fazendo essas descobertas. E antes de ler aqui o mini currículo do Florian, né, dizer que um trabalho da Aliança eu não conhecia, mas quando acho que aconteceu o EGEP, né, alguns participantes aqui do LAPEI, eles viram a fala, né, do Florian sobre a Aliança Empreendedora e voltaram muito bem impressionados, né? De imediato eles relataram, né, como era uma experiência muito bacana, ficaram impactados pela fala ali sobre a experiência da Aliança Empreendedora, e foi daí que nós pensamos em convidá-lo para compartilhar com a gente essa experiência aqui. Né? O Florian é graduado em Engenharia Agrônoma e especializado em Gestão da Inovação e Desempenho, né, das empresas Paris Tex, né, em Paris, na França, pós-graduado em Gestão Estratégica de Projetos pela Universidade Positivo. Ele entrou em 2013 na Aliança Empreendedora como assistente de marketing, desde 2016 atua como coordenador de avaliação de impacto. Continuou estudando gamificação, design de experiência, né, BI, e desde 2019 também coordena o Empreender 360, né, think tank de levantamento de dados e de fomento ao ecossistema de apoio a empreendedores de baixa renda. Vocês veem pelo currículo do Florian que é conexão total, né, com o que a gente com o LAPEI, né, com as suas expectativas. Florian, então, mais uma vez, muito obrigado pela presença e passo a palavra para você. Muito obrigado, professor, e obrigado, Jéssica, e os demais coordenadores do LAPEI, do Centro de Inovação e Gestão da Educação e do Trabalho em Saúde, da UFG. Muito obrigado pelo convite, né? Eu estou muito feliz em estar presente, principalmente esse ano que vou apresentar, né, um pouco do nosso trabalho e da causa que com qual a gente trabalha. Mas esse ano a gente queria muito se aproximar cada vez mais do mundo acadêmico, das universidades. Então, a EGEP, como você citou, era uma dessas ações, e que bom que reverberou e né, conectou com outras pessoas. Nosso intuito é justamente conectar pesquisadores, estudantes com o empreendedorismo, né, para poder incentivar políticas públicas, incentivar ações de apoio a empreendedores de baixa renda. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Vocês vão perceber pelo meu sotaque, pelo meu currículo também, né? Eu me formei em Paris porque eu sou francês, estou no Brasil desde 2012. A minha ideia aqui, né, além da apresentação, como eu falei no início, a Jéssica reforçou também, esse era um bate-papo, uma troca, então fiquem à vontade, eu vou acompanhar o bate-papo aqui. Se quiserem abrir o microfone em algum momento também para compartilhar uma experiência, perguntas, dúvidas, enfim, fiquem à vontade. O meu intuito é não dar uma palestra, né, mas gerar conhecimento a partir dessa apresentação. Então, vamos lá? Todo mundo tá aqui firme e forte? Sim. Sim, sim. Então, um pouco da apresentação institucional, antes de entrar no assunto mesmo de empreendedores de baixa renda, inclusão empreendedora.
Aqui uma foto da equipe da Aliança Empreendedora do ano passado. Mudou bastante, ia falar com a crise, mas não é a crise do coronavírus, a gente teve uma crise interna no fim do ano passado, por mudanças no mercado de financiamento, né? A Aliança Empreendedora é uma organização social, então depende de financiamentos externos. Então, dessa equipe, enfim, ela, né, mudou um pouco, mas a essência continua, a gente continua trabalhando também mesmo de forma parcial com esse povo todo. Então, a Aliança Empreendedora, como eu falei, é uma organização social que foi criada em Curitiba em 2005 por um grupo de estudantes da UFPR, que trabalhavam na empresa júnior da UFPR. Então, pessoas que nem vocês, que tinham como missão principal, né, justamente capacitar empreendedores de baixa renda inicialmente. À medida do tempo, né, descobriram o que funcionava, o que não funcionava, por que as temáticas e as ferramentas trabalhadas na faculdade não combinava tanto com o público que eles se ofereciam a atender. Então, aos poucos, eles foram melhorando as suas metodologias e hoje, né, a gente fica nessa missão e visão que eu coloquei aqui, que é de unir forças para que pessoas possam ser empreendedoras, promovendo a inclusão e o desenvolvimento econômico e social. Então, aqui a gente, quando fala de unir forças, a gente fala do ecossistema empreendedor, então não só a gente com o empreendedor, mas envolvendo o setor privado, o setor público, o terceiro setor e o setor acadêmico também para pensar em soluções de inclusão empreendedora. A gente, como aliança, trabalha principalmente com educação empreendedora, né, através de capacitação presencial e online, e também mentoria, mas não só. Já tivemos projetos de acesso ao mercado, de acesso a microcrédito, e também a gente impulsiona e trabalha juntos com outras organizações que têm outras, né, formas de atender as necessidades da população de baixa renda, que é a educação. A nossa visão é fazer uma economia um lugar justo para todas e todos. É importante falar, e vou ressaltar depois, que antes a gente falava de uma economia, fazer da economia um lugar para todos, mas quando a gente olha para justamente a população empreendedora em situação de vulnerabilidade, a gente vê um tecido muito feminino, então muito mais mulheres. Então, vou reforçar bastante isso, e tem a ver com justamente os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a gente apoia, né, o segue como principal diretriz. Eu não sei o quanto, se vocês já ouviram falar desse conceito, me confirmem no bate-papo, se conhecem os ODS. Se caso não, posso detalhar um pouco mais, mas são os 4 que a gente segue com mais foco. Erradicação da pobreza, né, que é o primeiro, educação de qualidade, trabalho decente e crescimento econômico, e redução das desigualdades, né? Aqui entra a questão de gênero, como eu falei, mas também raça, cor, faixa etária, né, classe social, enfim, tem várias questões por aqui. E tem outros UDS também que a gente, né, se conecta, mas que eu não ia citar, porque senão, né, vai se tornar uma coisa bem grande. Então, no total, para vocês terem uma ideia, né, desses 15 anos de atuação que a Aliança tem, foram mais de 100 mil empreendedores apoiados, com um pulo nos últimos 2, 3 anos, através justamente do apoio online, que a gente começou com mais força. Mais de 190 projetos realizados, financiados, né, como eu falei, a gente trabalha com um projeto social financiado por institutos, fundações, empresas que querem apoiar os empreendedores. Então, desde 2005 foram 190. E a gente trabalha diretamente também com outras organizações sociais, que a gente chama de organizações aliadas, que são organizações que vão dar as capacitações, por exemplo, vão organizar turmas presencialmente em territórios onde a gente não conseguia ir nós mesmos, né? Não só porque a gente não conseguia ir, mas também para promover organizações locais. Então, foram mais de 110, né, 112 organizações aliadas que a gente treinou para replicar as nossas metodologias na ponta. Então, isso, né, de maneira geral, é a aliança. Eu estou aqui. Então, como o professor falou antes,
Eu sou formado em engenharia, em agronomia, não atuo com a área, na verdade era uma área que eu não gostava tanto, por mais estranho que possa soar. Eu entrei porque eu gostava muito de biologia, gostava muito de matemática, então a agronomia juntava os dois, mas durante a minha formação, justamente, eu senti que o campo em si, a agronomia, não era aquela paixão, né, que eu tinha pela biologia, e me especializei durante essa faculdade em gestão das empresas, né, do setor da agronomia, do agropecuário, agroalimentar, e principalmente com olho na inovação, né? Então, para mim, foi ali que eu descobri alguns conceitos, ou principalmente do negócio social e da base da pirâmide econômica. Foi quando eu me apaixonei realmente por essa matéria e defini mais ou menos a carreira que eu queria seguir, justamente em prol do desenvolvimento de negócios sociais e impacto social através da economia. E que comecei a montar, então, meu projeto. Foi ali que eu acabei chegando no Brasil, né? A América Latina era um continente que me atraía mais. E cheguei em Curitiba por indicações de amigos brasileiros. Aqui em Curitiba eu comecei, então, a pós de gestão de projetos, né? Porque tinha mais a ver com justamente o que eu queria seguir. E em 2003, então, um ano depois de ter chegado, entrei na Aliança Empreendedora, com essa missão de não desenvolver um negócio social, mas sim desenvolver empreendedores que tinham negócios para que eles possam impactar a sua própria família, a sua própria renda e também as suas próprias comunidades onde eles estão inseridos. Hoje eu trabalho com o Empreender 360, que eu vou apresentar um pouco mais daqui a pouco, mas eu também tenho outra função que é coordenador de avaliação de impacto e, de maneira geral, de business intelligence. Então, por causa dessa bagagem em engenharia, né, em lógica, matemática, eu acabei me responsabilizando pela gestão dos dados, algumas análises que a gente faz nos projetos, enfim, avaliar se justamente os nossos projetos estão impactando, né, estão permitindo aos empreendedores aumentarem suas rendas, a se sustentarem, a desenvolver os seus negócios, e por aí vai. Então, se quiserem fazer qualquer pergunta sobre o assunto, também eu estou à disposição sem problema. Então, como eu falei, o foco da Aliança Empreendedora são projetos de capacitação, de mentoria, né, de empreendedores de baixa renda, mas eu trabalho num projeto um pouco diferente que chama Empreender 360. Esse projeto nasceu em 2016, eu entrei na coordenação ano passado, e em parceria com o Bank of America, né, que é um banco de fomento internacional que apoia justamente o desenvolvimento local em vários países, e com a proposta, com a missão de olhar para o ecossistema empreendedor, né? Olhar para as organizações, como eu falei, setor público, privado, terceiro setor acadêmico, que apoiam empreendedores de baixa renda, porque a gente percebeu na época que existiam muitas pesquisas, muitos dados sobre empreendedores que a gente chama de empreendedores por oportunidade, então aqueles que já têm formalização, os que já passaram por um ensino superior, que têm acesso a um monte de coisas, então a startup, né, as empresas da Faria Lima em São Paulo, das capitais. Então a gente viu que tinha muitas informações sobre isso, mas os empreendedores que fazem parte das classes de baixa renda fugiam desses números oficiais, porque eles não têm, a maioria não é formalizada, né, não tem CNPJ. Então, quando a gente faz o recorte, por exemplo, do MEI, do SEBRAE, a gente não vê essas pessoas, né, a gente não tem interação direta, oficial, com acesso direto com essas populações. Então, a gente sentia falta desse tipo de informação, né, de estudos, de pesquisa, de dados a respeito desse público. Então, o Empreender foi pensado muito no início como think tank, né, como justamente um ponto de encontro desse ecossistema para juntar todas as informações que a gente podia encontrar, né, centralizar um pouco mais isso, e daí, depois disso, depois de centralizar a informação, influenciar o desenvolvimento de soluções
novas ou melhorar, né, soluções que já existiam, que sejam políticas públicas ou acesso ao microcrédito, por exemplo, por parte dos bancos, e, enfim, demais ações e intervenções. Então, o nosso foco no Empreender 360 são esses pilares: a produção de conhecimento ou centralização de conhecimentos que já existem, uma parte de influência e ação, né, do ecossistema de apoio às empresas de baixa renda, e o terceiro pilar a gente chama de disseminação da causa, ou awareness em inglês, que é mais para conscientizar a sociedade de maneira geral, né, ou conscientizar, sensibilizar as massas, entre aspas, sobre o assunto. Então, a gente já fez umas 3, 4 pesquisas nesses últimos anos, vários eventos. Aqui vocês veem na tela uma foto justamente de um workshop que a gente fez sobre acesso ao microcrédito, na ideia de mapear a reação do empreendedor de baixa renda nesse processo de acesso ao microcrédito e ver onde que tem travas, onde que tem oportunidades, pontos de alavancagem, etc. Então, esse é o projeto do Empreender 360, né? Diferente do resto dos projetos da Aliança, a gente não apoia diretamente empreendedores, a gente olha para o ecossistema que cerca esse empreendedor. E como eu falei, então, esse ano a gente tem o foco, começamos a focar um pouco mais nas universidades, entendendo que professores, pesquisadores, estudantes são uma fonte de pesquisa muito relevante. Então, uma das minhas missões hoje vai ser cutucar vocês, provocarem vocês, despertarem curiosidade para poder justamente fazer parte desse movimento todo. Até aqui tudo bem? Só aqui no bate-papo, um ok, um joinha para poder. Sim, tudo certo, Floriano. Beleza. Beleza. Então, de novo, né, fique à vontade. Se aparecer uma pergunta na cabeça, fique à vontade para compartilhar aqui. Aí, então, vou entrar mais no assunto da inclusão empreendedora. E as primeiras palavras que estão no centro disso é o empreender por necessidade. Eu tenho um pouco de curiosidade para saber se vocês já ouviram falar disso, empreender por necessidade, empreender por oportunidade, se já conectaram com esse tipo de conceito. Enquanto vocês estão me respondendo, bom, a maioria estou vendo que sim, uma explicação é uma discriminação, né, que existe no mundo do empreendedorismo, não só no Brasil, mas fora também, para definir dois tipos de perfis de empreendedor. Os que começaram porque eles tinham acesso, tinham uma possibilidade, tinham identificado uma oportunidade no mercado, ou tinham uma vontade de empreender em determinado setor. Então, eles têm um perfil de motivos, necessidades, desenvolvimento, né, acessos, como eu falei, e o empreendedor por necessidade, que é aquele que não tinha outra opção de geração de renda, aqui foca muito na renda, nessa necessidade, e precisou, então, começar uma atividade econômica, né, geralmente vender algum produto para gerar renda, para se sustentar a si e as suas famílias. Então, são outras necessidades, são outras motivações. Aqui, por exemplo, o sucesso para ele não necessariamente é o crescimento do negócio, e sim o sustento da sua própria família. Então, a gente desenha dois perfis diferentes. Então, quando a gente fala de inclusão empreendedora, quando a gente fala de inclusão produtiva, na verdade, que a pauta é uma pauta um pouco maior, mais ampla, de políticas públicas, a gente está falando desse perfil. São empreendedores que começaram seus negócios não porque eles queriam 100%, né? Claro, tem um mínimo de desejo, mas porque eles não tinham outra opção, não tinha opções de trabalho, de emprego naquele momento, ou que pelo menos as opções que eram disponíveis não se encaixavam nas condições de vida deles. Eu já vou falar, por exemplo, do caso das mães, né, que muitas mães começam a empreender para poder estar perto da família, das crianças, né, por falta de outros lugares onde deixar as crianças, ou em alguns casos, necessidades específicas das crianças, né, a serem atendidas. Então, decidem empreender porque um trabalho formal não permitiria essa flexibilidade, né.
mas isso é outro recorte também. Então, empreender necessidade. O que a gente sabe? Aí eu vou puxar alguns dados que são mais recentes do GEM. Não sei, o GEM, caso vocês não conheçam, é o Global Entrepreneurship Monitor, que é uma pesquisa que existe há 20 anos, que é internacional, pesquisa da qual o Brasil participa desde o início. Então, é uma ótima fonte de informações e de histórico, né? Justamente como tem esses 20 anos, eles apresentam alguns gráficos, né, que mostram essa evolução no tempo do tecido empreendedor no Brasil. E todo ano, então, eles entrevistam 2.000 empreendedores, entrevistam dezenas de especialistas para traçar justamente o perfil do empreendedorismo no país, seus desafios, suas oportunidades, o que funciona, o que não funciona, e além de, né, dados mais demográficos dos negócios e dos empreendedores. Então, ano passado, o que a gente viu, né, de dados mais recentes, vimos que são mais de 53 milhões de brasileiros que empreendem no Brasil. Então, é quase se não me engano, um terço da população ativa, economicamente ativa no Brasil. Então, o Brasil é um dos países que mais empreende em comparação aos outros países que participaram da pesquisa, sendo que são 60, acho 60, varia de um ano para o outro, mas entre 50 e 60 países que são avaliados. Esse ano, em 2019, o GEM fez uma segregação um pouco diferente das informações. Antes ele fazia o cálculo de taxa de empreendedores por necessidade e por oportunidade. Dessa vez eles perguntaram diretamente qual era o motivo, a principal motivação que levaram esses empreendedores a iniciarem os seus negócios. Então, dos 14, se não me engano, não, desculpa, dos 32 milhões de empreendedores que começaram ano passado, porque, né, a gente está falando aqui dos iniciantes, 88% começaram por falta de acesso a emprego, né, por escassez de trabalho, de vaga no mercado de trabalho. Então, é um número relativamente alto. Não necessariamente é o único. A pergunta, por exemplo, tinha a possibilidade de ter várias respostas, né? Mas 88% dos entrevistados, desses 2.000 empreendedores entrevistados, responderam que começaram por falta de emprego. Então, né, de novo, por necessidade. Se a gente pega alguns recortes também aqui dentro da pesquisa, a gente vê que mais ou menos 14 milhões têm renda familiar de 2 salários mínimos, né, que é uma renda baixa, né, bem baixa para sustentar uma família, e que mais de 73%, quase os 3/4 do tecido empreendedor, não são formalizados, não possuem CNPJ. Então, o que o GEM começa a nos mostrar oficialmente, mas uma coisa que a gente, né, quem trabalha na ponta já sabe, que o tecido empreendedor, muito longe dos clichês que a gente tem sobre empresários, empreendedorismo, o tecido empreendedor no Brasil é feito por negócios pequenos e pouco estruturados. Então, são negócios que, como eu falei, né, não possuem CNPJ, não são formalizados, possuem um número muito pequeno de empregados também. Então, a gente sabe que, por exemplo, a micro e pequenas empresas, 98, 99% das empresas no Brasil. Então, né, esses negócios pequenos, eles são é quase a totalidade das empresas no Brasil. E dentro dessa totalidade, a maioria ainda apresenta características de vulnerabilidade, né? Tanto na estrutura do negócio quanto das pessoas, do contexto social e econômico das pessoas que estão na gestão desses negócios. Então, isso é o GEM que está começando, que, né, mostra um pouco disso de maneira macro. Então, a gente entra no perfil dos empreendedores de baixa renda, mas o que é esse empreendedor de baixa renda e qual que é a diferença com empreendedores mais tradicionais, assim, que a gente vê no senso comum? Falo isso porque quando a gente joga a palavra empreendedor no Google, a gente vai ver, né, um certo padrão aparecer de homem engravatado, de terno, pós-graduado, geralmente de 40 anos para cima, de uma classe social, né, A, B, mais ou menos, ou uma equipe de jovens statupeiros,
que tocam negócios que envolvem inovação, tecnologia digital e por aí vai. Mas, no fim das contas, como falei, né, antes, os empreendedores brasileiros, na sua maioria, fogem desse padrão. Aqui eu coloquei uma foto de empreendedoras que foram beneficiadas de um projeto da Aliança Empreendedora, que chamava Brilhante, né, era um prêmio o prêmio chamava Hora de Brilhar, mas era uma parceria com a marca Brilhante, da Unilever, e aí são as finalistas. Então, por isso que está na foto com, acho que, se não me engano, o Máscara, que está ali atrás, em São Paulo. Mas por que eu peguei essa foto? Para ressaltar um pouco o que eu falei antes. A gente vê que os empreendedores de baixa renda, eles são, na sua maioria, então, mulheres, né? A gente vê, tem uma distribuição parecida entre homens e mulheres, mas quando o recorte de baixa renda, a gente vê mais mulheres, população negra também. Então, um mito, né, de ver justamente esse empresário branco, mas a maior parte dos empreendedores são negros. A gente vê aí vários perfis, várias pessoas diferentes. Citei uma delas antes, que era as mães, por exemplo. Então, as mães brasileiras, elas começam a empreender muitas vezes por necessidade de ficar perto da família, como renda secundária, né, complemento da renda da família, para ajudar a sustentar. Mas a gente tem outros também, tem os jovens da periferia, que é outro perfil, tem que vai focar um pouco mais sobre, de repente, impactar positivamente a sua comunidade, impactar positivamente a periferia. Então, aqui foge da total necessidade, tem já um despertar um pouco maior de impacto social, de querer gerar mudanças, né, de promoção da identidade, da cultura local também. E isso, a gente vai ver empreendedores que trabalham durante um período do dia e tocam um negócio também para gerar uma renda secundária, porque a primeira não é suficiente para eles, e por aí vai. Então, a gente vê uma diversidade de perfis muito grande e disruptiva em relação ao que a gente acha que sabe, né? Acha que já identificamos sobre os empreendedores. Um ponto muito importante aqui a ver é que esses empreendedores também, na sua maioria, em muitos casos, não se enxergam como empreendedor, justamente por causa desse mito, dessas imagens que a gente cria, que a gente nem como sociedade cria, eles não se reconhecem na palavra empreendedor. Então, eles estão tocando um negócio, às vezes eu considero até um bico, mas quando a gente fala, traz a palavra empreendedor, já gera um certo desconforto. Então, o nosso trabalho, por exemplo, na Aliança Empreendedora, a gente, mais do que teorias, conceitos sobre empreendedorismo, sobre gestão e administração, a gente leva muitas atividades e ações, intervenções de empoderamento dos nossos beneficiados, para que eles justamente passam a se enxergar como empreendedor e passam a entender que existem, né, as soluções que existem de apoio a empreendedores são feitas para eles. Então, microcrédito, o próprio Sebrae, né, quando a gente apoia os empreendedores que a gente apoia, muitas vezes eles nem se enxergam como... Não que não se enxergam, mas não vê o Sebrae como uma opção adequada para eles, né, por causa da linguagem, das ferramentas que eles usam. Então, aqui a gente está falando desse tipo de público, né? Outra característica muito importante que impacta no tipo de apoio que a gente dá para eles é que a situação na qual eles se encontram, de vulnerabilidade social e econômica, faz com que eles desenvolvam algumas atitudes, habilidades um pouco diferentes. Uma delas, por exemplo, é o curto prazo. Então, se for pensar com eles, a visão de futuro não é tão desenvolvida. Pensar daqui a 2, 3, 5 anos não faz muito sentido para eles. É pouco prático. Então, ferramentas, como eu falei, né, como plano de negócio, um business plan, de tipo, vamos pensar os seus 5 primeiros anos, vamos fazer um fluxo de caixa do seu ano, mês a mês,
não responde às necessidades imediatas deles. Então, eles empreendem para o curto prazo, né? Eu estou juntando um dinheiro para poder pagar as minhas contas agora. E misturando justamente, muitas vezes, o próprio dinheiro de casa com o dinheiro do negócio, né? Eu vou pegar da caixa do meu negócio para pagar as minhas contas, ou vou pegar um dinheiro pessoal para pagar as contas do negócio. Então, vai misturando. O intuito é justamente se manter com com as contas em dia, né, na medida do possível. E aí, uma primeira cutucadinha que eu queria deixar aqui para vocês, para não esquecer também, é que a gente precisa, então, para entender melhor esse público, de pesquisas, de mais dados sobre essa realidade. Como eu falei antes, a partir do momento que eles não são formalizados, por exemplo, é difícil a gente conseguir identificar essas pessoas. O próprio setor público tem dificuldade, às vezes, para usar os seus dados, por exemplo, dos beneficiados do Bolsa Família, de outros programas sociais que eles têm, para traçar um perfil, para traçar uma ação e acessar essas populações. Então, aqui existe ainda esse gap, né? Existe ainda essa oportunidade de trabalho, em vez de focar nos empreendedores, né, que já têm CNPJ, que já estão dentro das capitais, das ações mais comuns ali que a gente costuma ver, é olhar para esse recorte, né, da classe C, D e E. Quem que são esses empreendedores, né, como que eles enxergam o negócio, qual é a realidade da vida deles, e não só, e aí uma coisa que vai além do próprio empreendimento, não só estudar a sua jornada como empreendedor, a jornada do negócio, mas sim também todo o seu ciclo de vida como pessoa e família, porque a gente viu, né, que a própria intenção de empreender é para sustentar a família ou sustentar a si mesmo. Então, a gente precisa entender também qual que é esse contexto, quais são essas contas que precisa pagar, por que não tem trabalho naquela região, né? Por que o mercado de trabalho é escassez? Quais são as motivações para o futuro, né? O que ele enxerga para o seu futuro? Então, são vários dados que a gente pode cruzar, que vão passar, né? Falei de empregabilidade, mas tem também educação, tem saúde, enfim. Então, é realmente multidimensional. Então, quando eu falo de inclusão empreendedora, a gente está focando nas ações para desenvolver a pessoa como um empreendedor, né? Como empreendedora, e seu negócio. Mas, como eu falei, está dentro de uma pasta um pouco maior que chama de inclusão produtiva, que vai olhar um pouco mais para esse geralzão, né? Então, se quiserem depois, a gente pode falar e também pesquisar mais sobre o assunto. E por que eu faço essa provocação? Porque justamente a gente vê nos contatos com as universidades, com as equipes de pesquisa, que existe muita gente já fazendo pesquisa sobre o empreendedorismo por oportunidade, né? As startups, por exemplo, eu já falei essa palavra 2, 3 vezes até agora, mas é porque é um assunto que está muito em vogue, está muito na moda, porque é um perfil novo, é inovação, é tecnologia. É muito importante também trabalhar sobre isso, né, para a gente desenvolver a economia do país, enfim, tem todas as suas razões, mas quando a gente for olhar para o baixa renda, para esses outros recortes que não trabalham necessariamente com esse tipo de negócio, aí a gente vive essa escassez de informação. A gente vive e não por nada também, né? Acredito que seja mais difícil mesmo ir a campo e pesquisar porque não existe necessariamente esses dados fáceis de acesso. Dito isso, um recado também que eu estou pensando agora, que para não esquecer, como eu falei, o poder público possui já muitas informações sobre beneficiados do Bolsa Família, sobre o cadastro único, tem o IBGE, né, que faz o censo, em teoria, ano que vem a gente vai ter um novo censo a respeito da população brasileira, mas esses dados são acessíveis, né? Já existem várias ferramentas na escala federal, municipal, estadual, enfim,
que ajudam a gente a acessar esses dados, mas existe ainda esse buraco no processo, né, entre os dados que estão disponíveis e as ações desenvolvidas pelos governos ou pelo ecossistema como um todo, né? Tem aqui um meio do caminho de consolidação, de análise, que está faltando e que acho que o setor acadêmico poderia preencher, né? Poderia ser tem todas as competências enfim, objetivos para ocupar esse espaço. Continuando um pouco na questão da inclusão empreendedora e desse perfil dos empreendedores, então o que a gente mais fala, comenta sobre o assunto são faltas de acesso. Então não é tanto que os empreendedores de baixa renda, né, da classe CDE, eles têm dificuldades em empreender em si, o que eles precisariam desenvolver um perfil empreendedor, precisariam pensar num plano de negócio. Tem várias questões que aí sim são importantes, né? Por trabalhar com educação empreendedora, a gente sabe, mas o que a gente vê é, na verdade, todo um contexto no qual de vulnerabilidade no qual eles se encontram, que gera essas estruturas pequenas e frágeis no negócio e essas limitações, esses desafios para o seu próprio desenvolvimento. Então, citei alguns aqui, a lista pode continuar, mas são os temas que mais aparecem, né, das nossas atuações que a gente vê no ecossistema. Então, primeiro é educação empreendedora. Então, quando a gente fala de educação empreendedora, eu vou separar em dois temas. Tem um que é de educação nas escolas, que talvez seja o primeiro que as pessoas pensam, que é como que a gente leva o empreendedorismo no ensino médio, até alguns vão defender o ensino fundamental, para criar uma cultura empreendedora, para criar uma cultura de competências e conhecimentos, né, em termos de gestão de negócios. Eu focaria talvez um pouco mais sobre a questão de gestão financeira e matemática básica, né, que a gente vê que matemática principalmente são alguns desafios que o ensino no Brasil encontra para as populações de baixa renda e que é essencial depois para o empreendedor, né, para gerenciar as suas finanças, tanto pessoais quanto do negócio, é um dos conhecimentos mais importantes, assim. Então falei dois vertentes, né, dois pilares na educação empreendedora. Outra é a educação dos adultos, né, que já saíram do ensino, mas que estão tocando um negócio sem ter passado por capacitações anteriores em termos de gestão. Então, aqui se trata de gestão financeira, né, com certeza, mas também de precificação, de comunicação e marketing, de vendas, de educação sobre legislação e contratação, formalização. Então, todos esses conhecimentos que um empreendedor tem que enfrentar no dia a dia. Lembrando que, muitas vezes, os empreendedores eles começam um negócio a partir de uma habilidade que eles têm, de uma atividade que eles gostam de fazer. Então, por exemplo, comida. Costuma cozinhar bolo, gosta de cozinhar bolo, marmitas, então vai começar a empreender. Então, vai ter um potencial, uma habilidade maior em termos da produção, né, da técnica do negócio, mas a parte de venda tem que desenvolver o mais rápido possível, geralmente é uma coisa que eles conseguem fazer, né, que quando você pergunta para um empreendedor, por exemplo, a partir de quando que ele começou a empreender, a memória vai a partir do momento que ele efetuou a primeira venda, né, até quando criança, ajudei a minha mãe, o meu pai, vendendo balas, por exemplo, isso já conta como experiência em empreendedorismo. Então, a técnica está ali forte, a venda também vem junto, geralmente, mas e aí tem todo o resto que gera mais resistência, porque não é a produção, né? Se a minha paixão está na produção, eu gerar as minhas contas financeiras, principalmente, gerar uma conta no Instagram, no Facebook, é um
tempo a ser investido, vai ser um pouco mais gastante para mim, porque, enfim, além de não saber, não é aquilo pelo qual eu assinei, né, entre aspas. Então, são vários temas ali que dá para treinar os adultos, os empreendedores. Outra falta de acesso ao financiamento, então tudo que é microcrédito, bancarização também, educação financeira de maneira geral, são coisas que faltam bastante. A gente vê que na ponta os bancos eles fogem da população de baixa renda por não apresentar uma operação lucrativa muitas vezes, né? Então, se a gente pegar um banco comercial, ou até os bancos públicos, os grandes, a gente vê que a operação de microcrédito, ela não lucra tanto quanto outras operações. O crédito pode lucrar, mas com populações um pouco mais, em situações mais elevadas economicamente. Então, a gente vê que em algumas cidades, algumas comunidades, por exemplo, nem tem agência bancária, que o processo para um empreendedor entrar num pedido, numa solicitação de crédito ou de abertura de conta, é barrado por várias questões, como eu falei, não tem formalização, não tem um plano de negócio, não tem um histórico de positivo, às vezes muita gente relata de ter o CPF, o nome sujo, né, entre aspas, estarem negativados, e isso é já uma barreira para os bancos. Então, tem toda uma série de informações que a gente vê que impossibilitam justamente o financiamento ou o impulso financeiro desses empreendimentos, sendo que eles precisam disso, ou para começar um negócio, para equipar a sua infraestrutura, ou depois para gerar um pouco mais de capital de giro para poder atender mais pessoas no negócio. A formalização ela aumenta, a gente tem um projeto na aliança com costureiros, a formalização do informal para o MEI ou do MEI para o ME, microempresa, aumentava os custos de 30%, por exemplo. Então, para você arcar esse aumento de custo repentino, precisa de uma injeção de dinheiro, né? Você contratar alguém para te ajudar na produção, vai ter toda uma série de impostos também e tributação que precisa, de repente, no início, de um impulso financeiro para você fazer a máquina girar e depois poder se sustentar, né, com essa nova estrutura. Então, é isso, eu tinha lembrado um ponto, mas fugiu agora da minha cabeça. Sim, contextualizar com hoje, né? Esse ano a gente está vivendo uma crise do coronavírus, que fez com que muitos negócios perderam faturamento, perderam clientes, então precisavam de financiamento. A gente viu vários programas do Poder do Poder Executivo, do governo federal, aparecerem em linhas de crédito, de microcrédito, então para o NAMP, o próprio auxílio emergencial pode se encaixar dentro dessa categoria também, só que eles não resolviam ainda essas etapas que eu falei, né? Por exemplo, da falta de interesse dos bancos em atender as populações de baixa renda. Não só de falta de interesse, mas às vezes de falta de acesso, né? Como eu falei, não tem agência nessas regiões. A gente está falando de regiões que não têm um acesso à internet ou um uso das ferramentas digitais tão avançado, então os aplicativos eles não respondem necessariamente à realidade dos empreendedores. Então, por mais que o governo inventa programas, por exemplo, de apoio, a gente vê que os fundos estão ficando ali não intocados, porque uma parte da classe média principalmente acessa, mas que eles não chegam na ponta, não chegam na mão de quem mais precisa. Então, né, a gente vê que essa crise que a gente está vivenciando sofre dos mesmos desafios e limitações do que a gente já conhecia antes, né? Então, a gente perde eficiência, né, nesse tipo de ação. Inovação, isso é outro tema que que falta também, principalmente aqui quando a gente pensa em territórios periféricos, comunitários, territórios mais vulneráveis,
onde não tem incubadoras, não tem aceleradoras no negócio, né? Esse tipo de ação, de produto, a gente vê eles mais nas capitais, né? Que atendem justamente esses empreendedores de classes mais altas. Mas quando a gente fala de empreendedores por necessidade, a inovação para eles, e todos os tipos de inovação, né? Tem a inovação para incrementar, melhorar um produto, um serviço, e tem a inovação disruptiva, que, né, propõe uma nova solução, um novo produto. Aqui a gente vê que a inovação para esses empreendedores vai se basear no menor custo, no menor preço, né? Então vão abaixar os preços o máximo possível para ser justamente diferenciado da concorrência. E quando você pergunta da inovação para eles, eles vão falar, porque meu produto é de qualidade, eu atendo bem os meus clientes. Então a gente vê ali que tem uma falta de incentivo justamente em criar alguma coisa nova. Isso pode ser tratado em vários aspectos. Pode ser, por exemplo, que os cursos técnicos, por exemplo, de produção, né? Então, cursos de costureira, foi um exemplo que dei antes, na área de alimentação, eles vão repetir mais o mesmo, vão formar, então, empreendedores que têm as mesmas técnicas, que atendem o mesmo tipo de produto. Financiamento para inovação, então, para incubadoras, aceleradoras, mas programas de financiamento, de investimento, eles não vão para esses territórios também. Então, por mais que tenha jovens, e aqui essa foto é um grupo de jovens que participaram de um projeto da Aliança, que chamava Pense Grande, com a Fundação Telefônica Vivo, que justamente eram incentivados a pensar em inovação, em mudanças, em impacto social. A gente vê que esse tipo de projeto é até esse, né? Eu estou fazendo até uma autocrítica aqui, aconteciam no centro das capitais, né? Então, se traz o jovem da periferia, nesse caso, para a capital. Mas raramente essas soluções, o dinheiro, as competências, as mentorias vão da capital para a periferia, né? Para promover justamente uma atividade mais local. Então, a gente vê que, nesse sentido, tem de novo uma margem para a gente melhorar. Rede de apoio é um acesso que não é tão, como posso falar, não tanto óbvio, de alguma forma, porque ele é um pouco genérico, talvez, mas a gente vê pelos nossos projetos que quando os empreendedores trabalham em rede, pensam em rede, e essa rede pode ser formada por um grupo mesmo dentro de uma turma, eles crescem muito mais rápido e mais também, né? Crescem mais, porque podem se ajudar, podem trocar indicações, ideias, experiências, motivação, principalmente. Então, a rede entre os empreendedores já é forte, mas também dos outros atores do ecossistema. Eu falei do Sebrae, por exemplo, mas enfim, é todo um ecossistema privado, público, acadêmico, social, né, terceiro setor, que às vezes não é tão bem definido, dependendo da realidade local, não é tão bem identificado ou acessível. Ou aproveitado também, né? Então, um exemplo que a gente está trabalhando muito esse ano, ou pelo menos deseja trabalhar, é aproveitar da estrutura dos CRAS, né? Que são as unidades de atendimento das populações, principalmente das classes D e E, para garantir o acesso a benefícios que nem o Bolsa Família. Alguns CRAs, em algumas cidades, entenderam que eles têm aqui também a possibilidade de apoiar empreendedores, né, porque parte dos beneficiados dos programas sociais empreendem. Então, tem um caso aqui no Paraná, em Ponta Grossa, que formou os assistentes sociais para ajudar os empreendedores a se formalizarem como MEI. Né? Então, eles tinham uma ação específica para atenderem uma pessoa, né, uma mulher, um homem que tinha um negócio para se formalizar como MEI. Então, esse era um ponto que, por exemplo, o CRAS existe no Brasil inteiro, no território inteiro, mas não necessariamente é aproveitado para fazer esse tipo de ação. Então, a rede de apoio como um todo, a que já existe, mas não é aproveitada, ou a que é aproveitada, mas não acessada, também pode ser desenvolvida.
Outro ponto muito falado também é da burocracia, né? A questão da formalização, o GEM ele traz esses dados pela primeira vez também esse ano, que as pessoas se formalizam, a maioria, a parte que se formaliza por achar importante ser regularizado, então é uma questão de propósito, de valor, de ética, quase. E os que não se formalizam é porque eles não enxergam os benefícios da formalização, né? Não vai fazer diferença para os seus negócios. E a segunda razão mais citada é porque é um processo muito caro para eles, né? Então, não só caro como complicado de entender. Para MEI, o MEI veio para simplificar e simplificou muito esse processo, barateou o processo também, mas ainda para a população que a gente está falando hoje é caro, não se mexe claro. Existem muitos sites também como que fala? Que clonam um pouco o processo de formalização. Então, a gente tem muitos relatos de empreendedores que entraram no site errado, que pagaram uma taxa de R$ 200, por exemplo, para um site que não fazia formalização. Então, quando se trata de uma população que não tem acesso à internet com tanta frequência, ou pela realidade local, ou pela faixa etária, por exemplo, a gente, né, essas experiências elas fazem com que se corte qualquer possibilidade de se formalizar, né? Se eu já entrei numa armadilha, um colega, uma amiga, um amigo entrou num familiar, entrou nessa armadilha, eu não vou querer me aproximar desse processo, né? Tem a ver também com a própria capacidade de pagar os impostos, né? Sem ter essa noção, a percepção da sua capacidade financeira, ter um compromisso de pagamento de imposto mensal é complicado, tanto que muitos MEIs, né, a grande maioria, são inadimplentes em relação ao MEI, né? Então, essa burocracia, ela não condiz com a realidade dessas pessoas. Isso, estou falando ainda dos MEIs, mas tem muitas atividades, por exemplo, quem trabalha com alimentação, que além da formalização, vai ter toda uma questão de regulamentação da higiene, né, condições sanitárias do empreendimento, algumas legislações específicas quando a atividade apresenta algum risco, ou uso de máquina, produtos especiais. Então, é todo um conhecimento que precisa chegar na ponta, e não só um conhecimento, mas também são estruturas justamente que complicam um pouco mais, né? Então, por isso que muitos decidem não se formalizar, porque a formalização pode ser até um próprio tiro no pé e impedir que eles consigam se manter. Até aqui, como que vocês estão? O que está surgindo de pensamentos e reflexões? Então, Gustavo está falando, essa questão de formalização para público de baixa renda é bastante complicada. Jéssica pergunta, quando puder comentar quais são os principais desafios do Empreender 360 em relação aos empreendedores de baixa renda. Eu vou entrar aqui nessa questão de oportunidades, né? Quais são os principais pilares que a gente recomenda. Mas beleza, então eu vou continuando de novo, né? Fiquem à vontade para comentar. Fernanda, se pode abrir o áudio, se quiser. Já, obrigada, Florian. Porque você comentando, né, sobre a experiência, as dificuldades, me fez lembrar muito de um programa que nós implementamos aqui em Goiânia, pela prefeitura, e nós trabalhamos justamente com esse público, né, especialmente as mulheres. Uma região bem afastada, nós tivemos a oportunidade de utilizar o espaço do CRAS, né, como você comentou, tivemos o apoio deles, mas realmente não é algo que já é cultura, que realmente é utilizado com frequência. Foi uma primeira iniciativa, isso aconteceu em 2019, no ano passado, e foi uma experiência muito gratificante, né? E todos esses desafios que você comentou, e o perfil dessas empreendedoras realmente é dessa forma, né, que a gente pôde vivenciar isso na prática. E aí uma pergunta que eu faço, eu não sei se vocês chegaram a desenvolver, acredito que sim, né? Mas dicas que se você puder nos dar em relação a ferramentas que vocês utilizam para auxiliar, né, essas empreendedoras e empreendedores de baixa renda nessas formações e capacitações.
Porque, como você comentou, eles têm realmente uma dificuldade muito grande em relação ao controle, né, do que entra, do que sai. Há realmente essa mistura, né, entre o que é da empresa e o que é da casa, as finanças pessoais. Realmente não há uma separação muito clara nem para eles. E aí, quando a gente tenta conversar, explicar, mostrar ferramentas, a nossa linguagem acadêmica, né, isso traz uma barreira muito grande. Porque palavras, termos, metodologias que para nós são muito normais e a gente acha que é uma linguagem acessível, na verdade não são. Quando a gente coloca na prática, a gente vê que está muito além e eles sentem muita dificuldade, né? E nós tivemos, assim, um desafio muito grande, fomos felizes com relação à edição que realizamos, mas a gente ainda percebe que o desafio é muito grande, né? E estando junto ao LAPEI, nesse momento, agora, assim, nós temos, né, e vemos esse papel como nosso também. Então, pode ser mais para frente, na sua fala, fique bem à vontade, mas se em algum momento você puder comentar sobre isso também, já obrigada. Claro, não vou responder já agora, mesmo que eu me repita depois nos outros pontos que eu trouxe. Hoje, a gente na Aliança passou por isso também, né? Ou falou, eu não estava na Aliança na época, mas pela história da própria organização também foi um momento bem forte. Isso, como eu falei, ela foi fundada por estudantes em administração, principalmente, mas em economia também tinha outras disciplinas ali representadas. E no início muito voltado para repassar o conhecimento da universidade para a ponta. E, então eles trabalhavam esse plano de negócio, por exemplo, o fluxo de caixa mais complicado com os empreendedores. A turma, a capacitação era muito voltada a isso. E o que eles enxergavam era muita dor de cabeça por parte dos empreendedores, né? Muita insatisfação. Então, logo também dor de cabeça para os facilitadores. E no fim do dia, depois no último dia da turma, que tinha um pitch, tinha uma apresentação para o grupo mesmo, esses planos de negócios eram engavetados e nunca mais encostados pelos empreendedores, não eram ferramentas adequadas. E aí a equipe entrou em contato com uma teoria que chama Effectuation, da Sarah Sarasvati, que levantou um pouco, fez uma pesquisa, ela é indiana, mas fez a pesquisa nos Estados Unidos, com empreendedores, empresários milionários, né? Então não foi focado no baixa renda, mas para entender o processo decisório desses empreendedores de sucesso, né? Para tentar identificar quais são as características que garantem que uma pessoa consiga, né, desenvolver uma ideia empreendedora. E um dos pilares, por exemplo, que fala, que chama Pássaro na Mão, é que eles conheciam tudo com o que eles já tinham à disposição. Então, ver os próprios recursos, as próprias capacidades. Então, não era uma questão de saber se você era um bom, um mau empreendedor, ou que você precisa ter essas características para ser um empreendedor. Era mais, comecem com o que você já tem, o que você já sabe, o que você gosta de fazer, a rede de contato que você possui, e por aí vai. E a partir disso, deu mais poder ainda para um tipo de atuação, de metodologia, de técnica, na verdade, que a gente usa nas nossas capacitações, que é de andragogia, né, em oposição à pedagogia. Então, em vez de ser uma posição de professoral, né, um professor que repassa uma teoria, repassa um conceito, uma ferramenta para a turma, é uma construção dos próprios participantes. Então, de professor, você se torna facilitador do grupo. E são eles que vão criar as suas próprias ferramentas, as suas próprias soluções, um que vai dizer o que fez, enfim, que vai comunicar melhor com o empreendedor. Então, é muito da vivência das pessoas, muito baseado um pouco, né, nos pilares do design thinking também, né, onde a informação ela vem da ponta. Não sou eu aqui no meu escritório que vou pensar, mas é o empreendedor que conhece a sua realidade, as suas capacidades e incapacidades, que vai pensar. E a partir disso a gente vê, né, o que aparece mais. Então, essa questão de gestão financeira, por exemplo, a gente vai olhar para diferentes níveis. Se a pessoa, por exemplo, tem mais dificuldade com matemática, com tecnologia também, não possui computador, não passou por uma educação digital mais avançada,
o próprio primeiro passo de fazer as anotações do caderno, né? Então, coisas bem mais práticas, de anote as suas despesas, anote as suas vendas. No fim do dia, você faz a soma de tudo e você sabe se terminou o dia no azul ou não. Então, é começar ali, né, com uma coisa que para a gente pode ser básica, mas que para eles, para parte desses empreendedores, não vou falar para todos, mas para os empreendedores que não faziam controle, já faz toda a diferença. Uma dica, por exemplo, que é citada muitas vezes quando a gente coleta os depoimentos depois na avaliação de impacto, uma técnica que aparece muitas vezes é tipo, o fato de ter anotado em vermelho o que é pessoal para separar do negócio, já deu uma luz para a gestão, né, do empreendimento. Então, effectuation, andragogia, design thinking, tudo isso são as ferramentas que a gente usa no dia a dia. Deixa eu ver as perguntas do Daniel antes de continuar na apresentação. Vocês já levantaram quais perguntas que as instituições acadêmicas eventualmente poderiam ajudar a responder? No início da sua fala, você comentou que trabalha com BI, essa empreendedora mantém algum tipo de registro dos programas que poderia ser disponibilizado de modo público para que a academia possa acessar e assim contribuir com pesquisas? E de que modo a academia poderia se aproximar da aliança? Tá, Daniel, vou deixar essas perguntas para depois, então, porque elas são muito interessantes e já vão para a atuação da aliança e quais seriam os próximos passos, por exemplo. Então, vou fechar primeiro essa questão do perfil do empreendedor e volto depois nas suas perguntas. Então, vamos lá. O que podemos fazer? O próprio Jamie aí usou essa pesquisa porque realmente ela é muito interessante, já levanta muitas diretrizes, então se vocês quiserem acessar depois, está no site do Empreender 360, mas o IBQP já, em parceria com o Sebrae, né, já disponibiliza todas as edições oficialmente, são parceiros oficiais do Jamie aqui no Brasil. Então, hoje, chequei, acho que no início da semana, ou semana passada, porque essa semana o site não estava funcionando, mas semana passada eles tinham ainda esse resumo executivo do GEM, mas vão liberar um livro um pouco mais completo, né, da pesquisa, entrando em mais detalhes, em recortes, né, a gente viu uma pergunta aparecer também sobre as mulheres e as mães. Tem o recorte de raça-cor também, que é muito importante, de faixa etária e outro recorte social que eles fazem cruzamentos, né, para ver, por exemplo, desses empreendedores por necessidades, por oportunidade, como que o gênero impacta, como a raça-cor impacta, e por aí vai. Então, o GEM, perguntando para os especialistas, eles votaram em 3 pilares mais importantes para desenvolver, né, resolver os desafios do país e desenvolver melhor cada vez mais os empreendedores, o empreendedorismo no Brasil. Então, o primeiro ponto são políticas governamentais, acho que principalmente na simplificação da legislação e da burocracia para os empreendedores. Então, aqui eles não entram necessariamente no detalhe da classe de baixa renda, nem olham para um todo, porque o sistema tributário é complicado para todas as empresas de todos os tamanhos, né? Então, é um pouco mais genérico. Mas, enfim, a mudança, né, como eu falei, os desafios são de muitos acessos, então as mudanças têm que ser globais, né? Tem que vir de políticas públicas. Não é porque eu treinei uma pessoa a precificar a sua hora, o seu trabalho, que eu resolvo a falta de presença do banco na sua região, né? Então, aqui, políticas governamentais são primordiais. Eu adicionei aqui, foi o meu árbitro que fez isso, baseadas em dados e pesquisas, porque há um consenso de que os políticos, né, as pessoas, deputados, políticos, equipes das prefeituras, dos estados, que estão ali fazendo o trabalho e tomando essas decisões, não necessariamente são especialistas dessa questão, não necessariamente têm acesso a dados e pesquisas para guiar essas decisões, essas ações. Então, quando a gente entrou em contato com o poder público esse ano, por exemplo, a Secretaria a SENAC e a Secretaria de Inclusão Produtiva,
vinha muito essa fala de que eles não necessariamente, eles precisam que o ecossistema, basicamente, diga para eles o que fazer, né? Porque eles querem, a motivação está aqui, as competências estão ali, mas eles estão um pouco nessa nuvem de, poxa, mas o que eu preciso fazer? Um pouco das perguntas do Daniel, né? Tipo, o que eu faço, então, a partir dessas informações? Então, pesquisas e dados, avaliações de projetos sociais, por exemplo, não só no Brasil, mas também na literatura estrangeira, são mais do que bem-vindos para dizer, ó, a Secretaria do Trabalho, do Emprego, do Empreendedorismo da cidade, isso funciona, ou isso está em falta aqui no nosso município, no nosso estado. Precisamos de uma política de incentivo, né, de promoção da inovação, por exemplo. Precisamos de um financiamento para tal bairro, para tal área da região. Educação e capacitação, então aqui voltado no indivíduo, como eu falei, né, de educação empreendedora, tanto nas escolas quanto nos adultos, né, e principalmente gestão financeira é, para mim, o principal assunto. A precificação tem a ver também porque vai impactar na gestão financeira, é uma competência de lógica e matemática também, mexe muito com o valor que as pessoas dão para o seu trabalho, então até os empreendedores entendem que, bom, se eu compro matéria-prima por R$10, por exemplo, o meu produto tem que custar pelo menos R$10 para compensar essa compra, mas não entendem que o tempo, não que não entendem, né, mas não percebem, não dão valor para o tempo que eles gastam produzindo. E a partir do momento que você fala, você é empreendedor, o seu trabalho tem valor, você tem que computar essa informação dentro do seu preço, já vira uma chave também bem importante. Hoje, esse ano, por exemplo, a gente viu, por causa da crise, uma migração total para o digital, né? Para você sobreviver, para o seu negócio sobreviver, muitos foram para o digital, para começar a vender no Instagram, para usar os aplicativos de delivery, né? No caso da alimentação. Então, tiveram que aprender a usar essas ferramentas, tiveram que aprender a se comunicar também na internet. Então, tudo isso entra também dentro dessa questão de capacitação. Pesquisa e desenvolvimento, então, tem muito a ver com a geração, a produção de conhecimento, né, na área, mas também das inovações. E aqui, acho que eu quero reforçar muito a questão de levar para a periferia, para as comunidades, para o mundo rural também, não ficar na tecnologia das startups nas capitais. Por que isso? Porque não existe um empreendedorismo certo ou errado, mas existe uma cultura local, por exemplo, existe uma forma de trabalhar, de empreender local. E como eu falei com a questão do design thinking, da andragogia, né, que veio com a pergunta da Fernanda, é quem está ali naquele lugar que sabe melhor como que ele pode inovar, quais são o que falta, o que seria uma inovação, uma tecnologia adequada para aquela região. Então, não adianta eu falar, por exemplo, sei lá, estou pensando em, eu quero apoiar costureiras, né? Eu tenho, sei lá, um histórico com projeto de costureiras, vou para uma nova região e vou dizer, falta aqui uma inovação em reciclagem de tecidos do setor automóvel, então eu vou querer costureiras para reciclar e produzir produtos a partir desses tecidos mais inovadores, mais originais, criativos e tal. Mas, de repente, é uma região que não necessariamente desenvolve costura, não necessariamente tem interesse, talvez eles tenham uma especialidade em outra área, em outro setor. Talvez o jeito deles de criar o tecido, ou de criar esses produtos, seja diferente do jeito que eu vi nos meus outros projetos, né? Então, essa questão de pesquisa e desenvolvimento, ela tem que ter essa questão não só do global, todo mundo vai fazer a mesma coisa, mas olhar para o local também.
E aí a gente entra, então, nos assuntos de políticas públicas. E acho que, Daniel, já é uma linha para você seguir em termos do que fazer, da pergunta da Jéssica também, quais são os pilares. Então, no Empreender 360, esse ano, a gente está focando justamente no poder público, né? Falei da aproximação com o mundo acadêmico, mas no poder público, e usando, né, para quem gosta um pouco de teoria e conceitos, o modelo não sei como se pronuncia isso, né? Lundstrom e Stevenson, que são dois especialistas, dois pesquisadores que levantaram 6 pilares de políticas públicas, políticas governamentais, não no Brasil, né, de maneira geral, que apoiam justamente, que fomentam o empreendedorismo. E essas 6 temáticas são essenciais. Eu posso falar em nome do Empreender 360 e da Aliança Empreendedora, que a gente foca na educação empreendedora, mas isso aí porque também é a nossa essência, né? A gente trabalha com isso desde o início. Desde o ano passado, a gente tenta focar um pouco mais no acesso ao microcrédito também, mas não que essas são as mais importantes, né? De novo, vai depender da realidade local, vai depender da atuação e das competências que vocês têm, das motivações que vocês têm. Então, aqui são 6 pilares. Primeiro, inclusão financeira e financiamento, então tem a ver com educação financeira, tem a ver com acesso a crédito, bancarização, né? Tem várias pesquisas de impacto, por exemplo, que eu li, que falam que o hábito de poupar, né, de ter uma poupança, tem um maior impacto na vida dessas pessoas do que o próprio acesso a crédito. O crédito ele vai servir para capital de giro, para fazer a máquina continuar, mas não necessariamente para permitir a pessoa a sair dessa vulnerabilidade que se encontra. Agora, o ato de poupar, de desenvolver uma visão de futuro, já tem um pouco mais de impacto. Então, aqui entram esses serviços de acesso à bancarização, crédito, financiamento, e não só isso, mas de educação também, né? Segundo pilar, a educação empreendedora, então não vou detalhar muito a respeito, mas tem a ver com o que eu já falei, de capacitação nas escolas ou na população adulta em termos de gestão. Inovação, impacto social e tecnologia, eu coloquei um bolo um pouco maior, porque tem um pouco a ver, né, que a inovação e a tecnologia tem que olhar para o impacto local, né, para o desenvolvimento local, e logo o impacto social. E isso são quem mora, como eu falei, né, nessas regiões que tem o maior potencial de fazer isso. Então, é como que a gente promove a inovação numa determinada região, né, que as pessoas entendem que por essa diferença do seu concorrente, não basta abaixar o seu preço, você tem que oferecer uma coisa diferente também. Enfim, então é movimentar a rede, movimentar o ecossistema local para que isso seja possível. E de tecnologia, de novo, tem muitos, isso é um perfil mais dos jovens, né, mas não só, mas que os jovens, eles têm hoje em dia, um olhar muito maior da tecnologia mesmo, do mundo digital e do impacto local. Mas não necessariamente significa que onde eles estão tem os recursos, as infraestruturas, as máquinas que permitem isso. Então, é como que a gente leva tudo isso para lá, né? Para que esses jovens que estão afim de fazer a coisa acontecer tenham acesso às ferramentas e recursos adequados para viabilizar, né, esse projeto. Cultura empreendedora. Tem a ver com cultura, né, do como que a sociedade enxerga o empreendedorismo, assim, uma visão positiva, negativa, em comparação, por exemplo, na França, a gente não tem uma cultura empreendedora muito desenvolvida, é muito uma cultura de funcionalismo, então a gente é formado para ser funcionário, tem a questão da função pública, que é bem forte também, mas de maneira geral para ser empregado numa empresa e não necessariamente para desenvolver o empreendedorismo. Então, no Brasil, a cultura empreendedora já é muito forte, mas aqui vem a questão do recorte por região, né, as culturas locais também, mas mais do que esse sentido de cultura, tem a ver também com a facilidade em empreender, né? Então, a cultura empreendedora, ela se dá se as pessoas têm facilidade para empreender. Então, aqui entra toda a parte de burocratização que a gente estava falando antes, né? Da legislação, da regulamentação, dos tributos, né? Então, tem muitas ações, muitas políticas públicas, estaduais e municipais, principalmente, que justamente visam a simplificar essa burocratização. Um exemplo que eu gosto de citar, porque ele me chocou muito no passado,
a gente teve um projeto com costureiras, de novo, no estado de São Paulo, e as costureiras numa determinada cidade não conseguiam se formalizar como MEI, porque a prefeitura reconhecia essa atividade como indústria. E aí pedia para uma pessoa, uma mulher, mãe de família, ou nesse caso tinha bastante pessoas aposentadas também, se formalizar com indústria, né, ter que lidar com todo o peso burocrático que isso representa, era impossível. Então, elas começaram a se juntar, a criar uma rede, né, a partir da turma de capacitação que a gente tinha feito, para ir falar com o município, com a equipe da prefeitura, para pedir essa mudança na regulamentação, né. Bom, esse ano é um ano de eleição e uma das candidatas, eu não sei se da equipe atual, se uma pessoa que quer ser candidata, nesse caso, mas uma das candidatas já se comprometeu justamente a fazer essa alteração. Infraestrutura pública, fornecer, então, a infraestrutura justamente através do poder público. Então, falei dos CRAs antes, mas tem toda uma questão de licitação, de contratação dos pequenos e micros locais para abastecer, né, as demandas da prefeitura, do governo, do estado. Enfim, aproveitar do que já existe, né, o que já é disponibilizado. Tem uma lei, a lei da pequena e microempresa, que fala que os municípios têm que promover ou oferecer um espaço para os empreendedores, principalmente de baixa renda, para receber capacitação, financiamento, formalização. Então, isso já existe no papel. Então, como que a gente garante que ele sai do papel e entra na prática? E apoio a grupos prioritários, né? Como eu falei, são grupos, não necessariamente minorias, né? A gente está falando de mulheres, a gente está falando da população negra, então são maiorias, mas tem também agricultores, né, pequenos produtores, a população LGBTI, tem alguns setores específicos, de repente, enfim, então tem alguns recortes da sociedade que a gente precisa olhar com mais atenção, porque as ações podem ser diferentes. No caso das mães, tem muito a ver com horário, flexibilidade de horário, o fato de trabalhar em casa, então são empreendimentos que estão dentro de casa, dentro da própria cozinha. Se você for fazer uma capacitação para elas, você tem que entender que elas não vão ser capazes de sair mais de 3 horas consecutivas de casa, ou que pelo menos você tem que ter um espaço para receber os filhos, né, no caso de mães. Na questão de afroempreendedores, afrodescendentes, talvez pensar em ações que sejam específicas para esse segmento da população, então, onde os beneficiados, eles são somente negros, feitos com facilitadores ou com especialistas, agentes negros também, por questões de ação afirmativa, de representatividade, e de entendimento das próprias necessidades, né, em barreiras. Então, por aí vai. E eu vou acabar a minha apresentação e abrir para perguntas e responder as perguntas que já apareceram também. Só lembrando que esse ano são eleições municipais, né? Então, tem um monte de candidatos que estão indo atrás dessas pautas, dessas informações, que precisam dessas informações para poder pensar no que vem os seus planos de governos, e que o setor acadêmico, como eu falei, né, pode ser uma fonte muito, muito importante de testar o que funciona, o que não funciona, né, levantar esse tipo de conhecimentos. Vou deixar aqui na tela, depois vocês podem tirar um print, enfim, pausar no vídeo, são os meus contatos, caso vocês queiram depois se aprofundar, com o Sajou Empreender 360, onde a gente publica os estudos que existem, né, republica, reposta algumas análises, a gente abre também para quem quiser escrever artigos, não necessariamente científicos, né, porque é como se fosse um blog para a gente, mas artigos sobre o assunto, e demais webinários, enfim, conteúdos que a gente coloca sobre esse assunto para quem quiser se aprofundar. Então, da apresentação é isso. Agora, se quiserem, a gente pode ir para as perguntas. Só escutei alguém abrir o microfone, então queria saber se era algum recado. Não? Vou aproveitar então agora, Florian, é só para as pessoas que quiserem receber o certificado, se puderem preencher o formulário, é só com o nome e e-mail, essa informação. Legal. Joia. Lorena, muito obrigado, né?
E agora a gente abre para as questões, né? Algumas foram postadas aqui no chat, você já foi respondendo ao longo do processo, né? Mas eu creio que devem ter algumas observações, dúvidas novas. Pessoal, então fiquem à vontade, seja para colocar no chat ou abrir o microfone e dialogar com o Florian. Sim. Enquanto... Maria. Floriano, parabéns pela sua fala e obrigada pelas suas contribuições às nossas atividades aqui, né, no nosso programa. Você tocou num ponto assim bastante interessante, que é sobre essa questão da andragogia, não é? Uhum. Eu penso que, especialmente desse público de baixa renda, é um grande desafio para educadores buscar alternativas de colocar essas pessoas numa condição ativa, não é? De usar metodologias ativas, onde, assim, criar oportunidade para que elas, através de um exercício indutivo, procurem suportes na teoria que possa ajudá-las na sua jornada, né, empreendedora, né? É um grande desafio para os educadores. Não funciona mesmo a educação tradicional. É preciso que se busque um caminho alternativo para atender a demanda dessas pessoas. Isso é um ponto da sua fala que me chamou bastante atenção e é algo que eu tenho refletido bastante e procurado, dentro das minhas possibilidades, trabalhar essa questão. Um outro aspecto que você colocou é sobre essa questão do foco no curto prazo, né? Não poderia ser diferente, até por motivo que leva essas pessoas a se tornarem empreendedoras. Uhum. Elas vão buscar o sustento do dia a dia, né? O valor principal é isso. Como que eu vou gerar renda para viver, não é? Então, assim, o foco é no curto prazo mesmo. Só que na medida que essas pessoas começam a progredir na trajetória empreendedora, elas precisam deslocar esse foco do curto prazo para poder acompanhar a dinâmica natural que vai emergindo no processo, né? E aí eu fico pensando essa questão. O foco no curto prazo, ele acaba sendo um impeditivo, né, para se pensar em inovação, por exemplo, né? É um impeditivo para se pensar no desenvolvimento gerencial. Quando você está focado no aqui e no agora, você não tem disponibilidade cognitiva, disponibilidade mental e emocional para inovar, não é? Para pensar em gestão. Né? Eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso. Qual a sua percepção sobre isso? Sim, ótimo. E aí já vou conectar também com a pergunta da Daiane sobre mulheres no recorte de baixa renda, pegando um exemplo das mães. Maria, o que você falou é isso, você tem totalmente a razão. E para mim tem dois caminhos, o que eu enxergo agora, né, com a cabeça quente. Um deles é aproveitar um pouco falei do mundo das startups, né? Uma coisa que a gente vê com a teoria do effectuation também é a questão do teste e protótipos, né? A gente testa coisas pequenas, rápidas para se desenvolver. Então, essa mentalidade ela funciona muito bem no curto prazo. Então, não estou aqui para necessariamente, em termos de inovação, dizer, vamos desenvolver um aplicativo que faça tal coisa, e isso vai demandar dinheiro, vai demandar tempo de desenvolvimento, e, de fato, né, não vai se enquadrar na realidade do empreendedor. Mas se a gente pensa em MVPs, né, em protótipo, então qual que é a necessidade que eu quero atender e qual que é a forma mais simples e mais acessível agora de atender essa necessidade? Então, por exemplo, não vou fazer um aplicativo, mas de repente eu vou fazer uma planilha no meu computador e eu vou ligar para as pessoas manualmente. Beleza, então começar a fazer isso. E aí você vai testando e vai inovando nesse sentido.
Outro ponto que vejo tem a ver com a pirâmide das necessidades do Maslow, né? Que, como você falou, a partir do momento que eu tenho umas necessidades fisiológicas de renda, de segurança, de, né, pagar as minhas contas, alimentar a minha família, eu não consigo responder, atender a outras necessidades um pouco mais cognitivas, né? De pensar no futuro, de inovar, ser criativo, pensa no afeto, enfim, essas questões. Então, uma das outras questões, e por isso que eu gosto de um olhar bem sistêmico dos empreendedores, e daí que vem o meu exemplo das mães, é olhar por que essa pessoa justamente não tem tempo, não tem as condições, não tem como espaço mental para pensar nisso. Às vezes, no caso das mães, tem uma questão de, tipo, se tivesse uma creche, por exemplo, no município, no bairro, na comunidade, onde ela podia deixar o filho num custo, né, num preço que é adequado para a realidade dela, ela teria mais esse tempo livre para se organizar, teria mais tempo para produzir, gerar renda para si e, de repente, liberar um espaço ainda para inovar. Tem um estudo, eu não vou lembrar qual que é, porque eu conversei sobre ele esses dias com uma colega. Uma das políticas públicas, por exemplo, que teve mais impacto na vida dessas mulheres foi a facilitação do acesso, né, a descontos no custo de uma máquina de lavar roupa. Então, eles perceberam que as famílias, as mulheres, por definições sociais, né, enfim, a realidade da nossa sociedade, as mulheres tinham um peso, né, essa dupla jornada, ou tripla jornada quando tem filhos, muito maior de tarefas domésticas, e o fato de acessar uma máquina de lavar roupa dentro de casa reduzia drasticamente esse tempo de tarefa doméstica, né? E não só o tempo, mas acho que também a questão do cansaço, de energia, e logo, né, com o tempo também de poder se capacitar e fazer outras coisas. Então, não tinha nada a ver com gestão de empreendimento, né? Não tem nada a ver com gestão de renda direta, mas era uma coisa que impactava para permitir que essas mulheres pudessem ou trabalhar, né, num emprego formal, ou empreender, ou se capacitar para pensar numa coisa mais de longo prazo, e além de ter mais tempo de lazer, né, claro, e tempo com a família. Então, vejo essas duas questões, como que a gente incentiva a inovação na realidade do negócio, né, a partir de capacitação mesmo, vamos prototipar, não precisa alugar um espaço para fazer um restaurante, se você quiser fazer, sei lá, inventar. Gente, eu sou muito fã de pizza de estrogonofe, para mim no início era um sacrilégio, era uma sacanagem que os brasileiros tinham feito com pizza, mas acabei adorando. Então, aqui em Curitiba é bem comum ver pizza de estrogonofe. Então, se você quiser inovar e criar uma pizza de feijoada, que seja, talvez é isso, você não precisa abrir uma pizzaria, né? Então, incentivar isso, tipo, como que você consegue produzir essa pizza de feijoada dentro da sua casa e começar a vender, e ver se o mercado está respondendo na positiva a esse produto. E ao mesmo tempo capacitar e desenvolver esse olhar de visão de futuro, né? Então, quando a gente fala de poupança, por exemplo, é muito voltado a isso. É um discurso que você não precisa pagar tudo no crédito, não precisa parcelar. Olhar para realmente o que você precisa e o que você gostaria de ter, mas não precisa. Vamos desenvolver, então, esse hábito de poupar. Então, vamos definir uma meta para que daqui a 6 meses, né? Não vai ser daqui a 5 anos ou 1 ano, vai ser até o final do mês, daqui a 3 meses, né? Como você vai juntar esse dinheiro. Então, muito usado a partir da andragogia, né? Que a andragogia não é só trabalhar com os adultos na experiência deles, mas também olhar mais para a prática. Então, definir um objetivo que seja bem prático, que seja concreto para eles, em termos de experiência, ajuda a caminhar, né? Mais do que repassar uma hora de fato. A questão da pedagogia, da postura professoral, ela é muito melhor para adolescentes, crianças, né? Estudantes, né? Mas uma vez que a pessoa já saiu para trabalhar, é a questão da prática que vai pegar. Então, eu iria nesses caminhos.
Deixa eu ver as perguntas aí que tinha do Daniel também, se a gente já levantou perguntas que as instituições acadêmicas poderiam ajudar a responder. Então, para mim, tem uma questão de perfil, né, que a gente falou, das motivações, eu tenho um interesse muito grande em saber melhor a jornada dos empreendedores de baixa renda, em termos de orçamento, quanto que é o orçamento deles por mês, né, com que eles gastam, como que eles tomam as decisões, qual que é o tempo que o negócio toma deles, né, enfim, coisas de perfil, e até de contexto regional também, o contexto local, do que eles têm acesso, se existe um Sebrae perto, se existe um CRAS perto, e se existe, por que eles não acessam, enfim, então tem entender os pontos críticos nessa jornada. Pode ver se abriu o microfone. Mais alguma, pessoal? Mais uma questão. Estou vendo o Gustavo que perguntou, gostaria de saber um pouco mais sobre como nós, como instituição, podemos apoiar e ajudar a implementar as ações do programa Empreender 360 e da Aliança Empreendedora. Então, vamos lá, gente. O meu papel aqui não necessariamente é centralizar com uma aliança e a gente puxar de vocês, né? Acho que como o Empreender 360, a gente olha para o ecossistema, então a gente faz as conexões, a gente não centraliza as ações, né? Mas a gente faz as conexões, a gente organiza eventos o que a gente precisa nesse contexto, né? Não a gente como Empreender e Aliança, mas também como ecossistema de maneira geral. São justamente pesquisas ou análises que informam que dão o norte para a gente para saber o que funciona, o que não funciona. Então, por exemplo, pode até ter um projeto que a gente queira fazer uma avaliação de impacto, então já costumo trabalhar com empresas juniores sobre avaliação de impacto, mas de repente, se eu tivesse uma equipe acadêmica que me falasse, olha, Florian, treinamentos, educação empreendedora, capacitação, a gente fez um estudo que mostrou que não funciona, não impacta, não ajuda o empreendedor a gerar mais renda. Ótimo, para mim uma ótima informação para saber que daqui para frente, então os meus projetos sociais, eu vou repensar o tipo de ação que eu vou fazer. Se esse tipo de estudos que eu gosto de consumir. Então, alguns, por exemplo, apontam para soluções multidisciplinares. Então, não adianta você fazer só educação empreendedora. Você precisa ser educação empreendedora com acesso a crédito, com mentoria, por exemplo. Impactos de algumas políticas públicas. Então, eu falei, né, aqui em Ponta Grossa, no Paraná, os CRAs começaram a formalizar os empreendedores. Então, com uma certa metodologia. Então, saber se essa é a mais eficiente para poder justamente inspirar outros municípios a fazerem o mesmo, né? Usarem a estrutura do CRAS para fazer esse tipo de ação. Então, são esse tipo de ação. Então, não tem uma coisa específica, né? São aqueles 6 pilares que eu citei das políticas públicas, e muito voltado para saber o que funciona, o que não funciona, para a gente promover a igualdade econômica, né? Enfim, uma sociedade mais inclusiva e justa nesse sentido. Pessoal, mais alguma questão para o Florian? Florian, não, você quer falar, por favor? Ia complementar só para deixar tempo para ter outra pergunta. Eu conversei uns 2 meses atrás, acho, com professores que participaram também do EGEP, e eles compartilharam com a gente as pesquisas que eles fizeram com estrangeiros, né, com empreendedores imigrantes. Então, por exemplo, não necessariamente era um foco do Empreender 360 na época, mas ele entra muito nessa questão de apoio a grupos prioritários, grupos específicos, e aí poder publicar essa informação para repassar
de novo, não como para a Aliança ou Empreender 360, mas para repassar para o ecossistema, era muito legal, porque justamente tem organizações sociais que trabalham com imigrantes, então terem acesso a esse tipo de informação por exemplo, sei lá, quais são os temas que precisam ser trabalhados, né, porque daí não é só gestão de negócio, mas é também formalização talvez um pouco mais forte, ou documentação, coisas sobre o Brasil, de como que as instituições financeiras funcionam e tal. São informações que têm um valor muito grande para quem atende esse tipo de público ou quer atender esse tipo de público, né? Então, é uma coisa que a gente não estava esperando, não estava prevendo, mas tivemos essa possibilidade de ter acesso à informação e repassar. Tá joia, tá joia. Floriana, talvez você tenha até dito ao longo da sua fala, mas eu posso ter perdido isso. Vocês já tiveram ou tem alguma atuação aqui na região Centro-Oeste? Do Centro-Oeste, muito obrigado pela pergunta. Eu não falei, a gente citei, né, a gente teve 190 projetos, foi um pouco mais, e foram espalhados no Brasil todo. A gente tem alguns projetos online, então daí são totalmente nacionais, mas o Centro-Oeste é uma dificuldade, um desafio para a gente. Por causa dos projetos, que não necessariamente a gente tem encontrado financiadores interessados em apoiar essa região, então foca muito no Nordeste, por exemplo, Sul e Sudeste, mas também pelo perfil, talvez, do tecido empreendedor. Tem um livro que eu super recomendo, que é da Fundação Alimax, sobre inclusão produtiva. E nesse livro eles fazem um retrato do mapa brasileiro, recortando alguns dados de desenvolvimento econômico, social e da economia de maneira geral de cada região, e micro-regiões, na verdade. E a gente vê que no Centro-Oeste, por exemplo, o que mais se expressa é o mundo agropecuário, né? São as empresas da agricultura. E aí eu vou ter um conhecimento mais limitado, mas o que a gente vê de ações muito é mais voltado para esse setor, né? Então, de repente, para atender pequenos produtores, e com toda a questão também do impacto das grandes fazendas, né, tanto ambiental quanto impacto econômico, social. Então, a gente teve um projeto uns anos atrás, o Geração Empreendedora, que atendia todas as regiões, mas sei que o Centro-Oeste foi mais desafiador para a gente, de encontrar uma organização local para apoiar empreendedores. A gente fez, eu não vou conseguir dizer qual estado, qual cidade específica, Certo. mas sei que das regiões era mais desafiador. Deixa eu ver aqui o livro. Eu não lembro o título exato, mas é sobre inclusão produtiva. Então, inclusão produtiva e Alimax, eu estou jogando agora no Google, vou passar o link para vocês. Porque não é bem um livro, é um tipo de estudo que eles fazem, um recorte, que é bem rico. Eu devorei, né, o estudo, e eles falam não só do empreendedorismo, da inclusão empreendedora, como também justamente da questão rural, né, e da questão da educação e empregabilidade. Então, como eu falei, né, é um tema multidimensional, né, são vários aspectos que podem ser trabalhados, então aqui é ótimo para traçar esse diagnóstico mais completo e decidirem, né, onde que vocês querem focar, qual que é a ação que pode ser mais interessante para vocês. Não, tá joia. Até você falando aí, eu também procurei o livro aqui, mas agora eu vi que você botou o link, que realmente assim, conexão total com essa reflexão. Se quiserem, pessoal, a gente teve um evento, eu tô lembrando, a gente teve um evento semana passada, o Fórum 360, onde a Fundação Alimax participou justamente para falar algumas das conclusões desse estudo, e nos quais a gente teve 2 outros painéis, um dos pontos de alavancagem, dos principais pontos de alavancagem que podem ser trabalhados, então era educação empreendedora, acesso a crédito e inclusão financeira e inovação. E o último painel era sobre construção de política pública.
Tá tudo gravado no YouTube, a gente ainda vai separar, talvez em alguns módulos, mas se quiserem eu posso mandar junto com a minha apresentação o link do evento para vocês, enfim, escutarem de outras vozes também sobre o assunto, sobre o que seria importante e interessante fazer e como fazer. Ótimo, por favor. Acho que para a gente isso é ótimo. E se você permitir, né, a gente compartilha esse link também, né, nas nossas redes e tal. Eu acho que tem mais gente interessada. Tá? Então, Florian, acho que, né, eu vou fazer uma fala final e depois a gente passa para você e em seguida para a Jéssica. Então, queria agradecer muito, né? Parabéns pelo trabalho de vocês e pela sua apresentação, né, que tocou vários assuntos, assim, você foi expondo desde de exemplos práticos bem concretos, né, até o uso de algumas teorias bem estabelecidas, né, como o modelo de effectuation, como, né, aquele modelo de políticas públicas lá com as 6 categorias, né, da Lanson, que também a gente trabalha com ele, né, foi bacana ver como é que vocês foram inserindo isso tranquilamente, né, na prática de vocês do dia a dia aí. Então, legal mesmo, tá? E obrigado pelo tempo que você compartilhou aqui com a gente, e aí eu devolvo para você para o encerramento da sua parte. Muito obrigado, Cândido e Jéssica também, que fez esse acompanhamento, que fez o convite oficial. Para mim é um grande prazer estar com vocês, né, para falar do meu trabalho. De novo, dá para falar muito mais tempo e aprofundar mais questões, então, por isso que eu reforço o meu e-mail, até o meu WhatsApp também, se quiserem tirar mais dúvidas, aprofundar algum assunto, fiquem à vontade. Toda semana a gente tem uma live nas quintas-feiras às 9 horas da manhã, no Café com Empreender 360, onde a gente aborda um assunto ou outro, então é outro ponto de contato que vocês podem participar para enfim, continuar essa conversa. Então, acho que é isso. Agradeço muito e eu me coloco à disposição em todas as formas e canais possíveis para continuar esse papo. Então, Jéssica, agora é com você. Tá, eu agradeço a todos, né, a presença de todos que estão até aqui, ao Florian também, ao professor Cândido, a oportunidade, né, do Hora Lapey. E Florian, assim, foi muito bom, assim, muitos insights a gente vai ter, com certeza, a partir da sua fala, e, assim, até para tentar contribuir mesmo. Algumas pessoas aqui do grupo já pesquisavam sobre empreendedorismo com pessoas de baixa renda, né, muitos pontos em comuns, mas, por outro lado, muitos insights também para novas pesquisas. Muito obrigada mesmo pela contribuição. Obrigada, professor Cândido, e a todos que estão aqui. Tá joia. Então, tá. Obrigado, gente. Obrigada. E até a próxima.